A ponte da fazenda. Meu trabalho era intenso. Começava cedo e terminava tarde. A rotina era sempre a mesma: acordar antes do sol, tomar um café rápido, pegar a caminhonete e rodar as 2 propriedades. A fazenda da divisa era maior, mais antiga. O casarão da sede era daqueles de tijolo à vista, com varanda em toda a volta e um cheiro constante de madeira antiga e terra úmida. Era confortável, apesar de grande demais para uma pessoa só. Eu ocupava uma ala, o resto ficava fechado. A fazenda da ponte era mais nova. A casa da sede era menor, mais funcional e lá ficava o escritório principal. Eu passava a maior parte do dia lá, resolvendo a papelada. O que ligava as 2 fazendas era uma estradinha de terra batida, mal conservada, que cortava um pequeno vale. E no ponto mais baixo desse vale havia uma ponte estreita de concreto, sem guarda-corpo, sobre um córrego que quase secava na estiagem. Era um lugar isolado. A vegetação ao redor era densa, um emaranhado de capim alto e árvores retorcidas. De dia, era só uma ponte velha. À noite, a escuridão ali era total. Os faróis da caminhonete mal venciam a névoa baixa que se formava sobre o córrego. Os primeiros meses foram absolutamente normais. Trabalho, rotina, o silêncio do campo. Os funcionários eram gente simples. A maioria morava num vilarejo próximo. Eram bons trabalhadores, calados, faziam o serviço deles e iam embora. Eu não tinha muita interação social além do necessário. O primeiro evento estranho, que na época eu não dei importância, aconteceu na casa da fazenda da divisa. Era uma noite de terça-feira, chovia fino. Eu estava na sala, revisando umas planilhas no notebook. A casa estava em silêncio. Só se ouvia a chuva no telhado e o zumbido da geladeira na cozinha. De repente, ouvi um barulho vindo do corredor que dava para os quartos fechados. Foi um som baixo, um arrastar, como se alguém estivesse puxando uma cadeira de madeira pelo assoalho. Parei o que estava fazendo e fiquei escutando. O som parou. Esperei alguns minutos. Nada. Levantei e fui até o corredor. A porta que dava para a ala desocupada estava fechada, como sempre. Girei a maçaneta, trancada. Encostei o ouvido na madeira. Silêncio absoluto. Pensei que pudesse ser algum bicho, um gambá no forro, talvez. Era comum. Voltei para a sala e continuei o trabalho, mas com uma parte da atenção voltada para qualquer ruído. A noite seguiu sem mais nada. Algumas semanas depois, o incidente se repetiu. Desta vez, o som foi mais nítido. 3 batidas, secas, ritmadas, na mesma porta do corredor. Bum! Bum, bum! Parecia que alguém batia com um nó dos dedos. Fui até lá de novo. A porta continuava trancada. Gritei um "Quem está aí?", mais por instinto do que por esperar resposta. O silêncio foi a única coisa que ouvi. Aquilo me deixou intrigado, mas não com medo. Eu sou uma pessoa prática. Busquei uma explicação lógica. A madeira da casa trabalhando com a mudança de temperatura, o vento canalizado pelo corredor, coisas de casa velha. O problema é que as coisas começaram a acontecer também na outra fazenda, a da ponte. E não eram só barulhos. Eu estava no escritório numa tarde de sol forte, por volta do meio-dia. O lugar estava vazio, os funcionários tinham saído para o almoço. Eu falava ao telefone com o fornecedor quando vi, pela janela, um vulto passar do lado de fora.
Foi rápido, periférico, uma sombra alta e escura que se moveu da esquerda para a direita. Desliguei o telefone e fui até a janela. Olhei para o terreiro de café. Não havia ninguém. O sol estava a pino. Não havia árvores próximas que pudessem projetar uma sombra daquele jeito. O terreiro era amplo, aberto, coberto de cimento. Qualquer pessoa que passasse por ali seria facilmente vista. De um lado, o galpão de máquinas. Do outro, o cafezal, a uns 50 metros. Não havia como alguém atravessar e sumir tão rápido. Dei a volta na casa, olhei atrás do escritório, no galpão vazio. Perguntei a um dos trabalhadores, o Laerte, quando ele voltou do almoço, se tinha visto alguém estranho por ali. Ele disse que não. Só os funcionários de sempre. Não insisti. Não ia dizer que vi uma sombra. Ele ia me achar maluco. As coisas começaram a ficar mais consistentes. Na fazenda da divisa, além dos barulhos, eu comecei a sentir uma mudança de temperatura em certos cômodos. A sala de jantar, que ficava ao lado da ala fechada, às vezes ficava gelada. Um frio que não tinha a ver com o clima lá fora. Eu entrava na sala e sentia um arrepio. A temperatura caía visivelmente. Saía da sala e o calor voltava. Um dia eu estava na cozinha, preparando o jantar. A porta que dava para a varanda dos fundos estava aberta. Enquanto cortava uns legumes, sentia aquela sensação incômoda de estar sendo observado. Virei devagar. Não havia ninguém na porta. Mas por uma fração de segundo antes de me virar, tive a impressão de ver o contorno de uma pessoa parada ali no escuro, recortada contra a luz fraca do quintal. Quando foquei o olhar, não havia nada. Passei a trancar a casa toda assim que escurecia. Não por medo de ladrão, era outra coisa. Era como uma necessidade de criar uma barreira. Na fazenda da ponte, os fenômenos eram diferentes. Não aconteciam dentro da casa, mas do lado de fora, principalmente perto da ponte. Eu precisava passar por ela todos os dias, pelo menos 2 vezes. Uma de manhã, indo para o escritório, e outra no final da tarde, voltando para a sede da divisa. Foi numa dessas voltas que aconteceu a coisa mais esquisita até então. Era fim de tarde, o céu alaranjado, quase roxo. Eu dirigia devagar por causa dos buracos. Ao me aproximar da ponte, vi uma pessoa parada no meio dela. Era uma figura masculina, de costas para mim. Usava roupas escuras de chapéu, parecia um trabalhador rural. Diminuí a velocidade, esperando que saísse da frente. Ele não se moveu. Fui chegando mais perto, a uns 20 metros, e buzinei de leve. Nada. Continuava lá, imóvel, olhando para o córrego. Achei estranho. Parei a caminhonete. A luz do farol já estava acesa e iluminava a figura. Desci do carro. O ar parecia mais denso, pesado. Um silêncio absoluto tomou conta do lugar. O som dos grilos e dos sapos sumiu. Cheguei a uns 5 metros da figura. Ela continuava de costas. A roupa parecia velha, gasta. O chapéu cobria toda a cabeça. "Senhor!" chamei mais alto. Então ele se virou. Mas não foi um virar normal. Foi um movimento rápido, fluido. E o rosto? Não havia rosto. Era uma mancha escura, um borrão, onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca. Não era sombra, era ausência.
Paralisei. Meu cérebro tentou processar aquilo, uma máscara, um jogo de luz, mas não havia explicação. A figura deu um passo na minha direção. Recuar foi instintivo. Andei para trás, devagar, sem tirar os olhos dela. Entrei na caminhonete, engatei a ré e acelerei, jogando terra pelos pneus. Dei a volta e dirigi o mais rápido que pude até a sede. Passei a noite no escritório. Não tive coragem de cruzar aquela ponte no escuro. No dia seguinte, com o sol forte, voltei. Passei devagar. Nada. Nenhum sinal de que alguém esteve ali. Conversei indiretamente com os funcionários mais antigos. Perguntei sobre as fazendas, sobre histórias do lugar. Laerte, o tratorista, falou mais do que os outros. Ele não usava a palavra assombração, mas dizia que aquele vale era pesado. Contou que anos atrás, um capataz, chamado Ciro, tinha se desentendido com um peão por causa de uma dívida de jogo. A briga foi feia. Ciro desapareceu. Procuraram por ele durante semanas. Nunca encontraram o corpo. Diziam que o peão o matou e jogou o corpo no córrego, perto da ponte. Logo depois, o peão também sumiu. Desde então, ninguém gostava de passar por ali à noite. Diziam que o homem ainda procurava o que era dele. A história me gelou, mas continuei tentando ser racional. Mesmo assim, os eventos não paravam. Uma noite de sábado fiquei até mais tarde fechando o balanço. Já passava das 10 quando saí. O céu estava limpo, estrelado. Ao me aproximar da ponte, vi uma mulher parada no meio dela. Usava um vestido claro, comprido, antigo. Cabelos longos e escuros cobrindo o rosto. Ela estava imóvel. Freiei a caminhonete bruscamente. Os faróis a iluminavam, mas ela não se mexia. Parecia estar esperando. Fiquei ali, travado. O silêncio era absoluto. Depois de alguns segundos que pareceram minutos, tomei uma decisão. Engatei a primeira e acelerei. Não ia desviar. A caminhonete avançou, e quando estava prestes a atingi-la, ela simplesmente se desfez, como se dissolvesse em fumaça escura. Passei por aquele ponto e não senti nada. Olhei pelo retrovisor. A ponte estava vazia. Cheguei na sede tremendo. Tranquei tudo e bebi uma dose de cachaça. Não havia explicação lógica. Depois disso, comecei a ouvir vozes na casa da divisa, sussurros baixos, ininteligíveis vindo da ala fechada. Às vezes parecia uma conversa distante, outras vezes, choro. Uma noite ouvi nitidamente o choro de uma criança, baixo, sofrido, dentro da casa. Sentei na cama, o corpo arrepiado. O choro durou 2 minutos e cessou. Não tive coragem de levantar. Os funcionários notaram minha mudança. Um deles, o Zeca, me disse: "Tem lugar que guarda a memória das coisas, e tem gente que não foi embora de verdade." A frase ficou na minha cabeça. Mas o pior ainda estava por vir. Foi quando percebi que a estrada me prendia. Estava voltando para a divisa, fim de tarde, quando atravessei a ponte e fiz a curva à esquerda, e de repente estava diante da ponte de novo. Achei que me distraí. Atravessei outra vez, mais atento. Fiz a curva e novamente a ponte diante de mim. A terceira vez acelerei mais. A paisagem parecia se repetir, como se o tempo tivesse travado. Desliguei o carro e saí. O ar estava frio. O silêncio era absoluto. Nenhum som de grilo, de sapo, de vento entre as folhas. Apenas o barulho baixo do meu próprio coração batendo nos ouvidos. A neblina começava a se formar sobre o córrego, subindo devagar, como uma fumaça leitosa. Eu olhei em volta tentando entender o que estava acontecendo. A estrada era a mesma, mas parecia diferente. As árvores pareciam mais retorcidas. A luz do entardecer tinha virado um tom avermelhado, pesado, que fazia tudo parecer mais opaco. Dei alguns passos na direção da ponte. O concreto úmido refletia um brilho fraco dos faróis da caminhonete. Foi então que eu percebi que havia algo no meio da ponte.
Uma forma agachada, escura, imóvel. E eu congelei. Era impossível ver detalhes, mas parecia uma pessoa. Talvez o mesmo homem sem rosto. Talvez outra coisa. Fiquei parado, tentando decidir se voltava para o carro ou se continuava andando. De repente, a figura começou a se levantar. Devagar, como se cada movimento exigisse um esforço desumano. Quando ficou de pé, eu percebi que era alta, muito mais do que um homem comum. Os ombros largos, os braços longos demais. O chapéu ainda cobria parte da cabeça, mas o rosto, ou o que deveria ser o rosto, era um vazio absoluto. Uma escuridão que parecia sugar a pouca luz ao redor. Eu comecei a recuar. Dei 2 passos para trás e senti o chão tremer levemente, como se algo vibrasse sob a ponte. A figura deu um passo à frente, e nesse instante o som voltou, mas não o som da natureza. Era um murmúrio baixo, como várias vozes sussurrando ao mesmo tempo. As palavras eram ininteligíveis, mas o tom era de raiva, de lamento. Eu corri de volta para a caminhonete, entrei e bati a porta. Girei a chave. O motor não pegou. Tentei de novo. Nada. O painel piscava, como se a energia do carro estivesse sendo drenada. Olhei pelo para-brisa e a figura agora estava mais próxima, vindo na minha direção. Não andava, deslizava. O corpo parecia distorcido, os braços balançando como se fossem feitos de fumaça espessa. Apertei o botão do farol alto e, por um instante, a luz o atravessou. E foi como se o corpo se dissolvesse em fragmentos de névoa. Nesse exato momento, o motor pegou. Engatei a ré e acelerei com tudo. A caminhonete sacudiu na estrada esburacada, o retrovisor vibrando, e eu não olhei para trás. Dirigi até a 7 da fazenda sem parar, com os faróis varrendo a escuridão e o coração batendo como um tambor. Naquela noite, não dormi. Sentei na sala, de espingarda no colo, encarando a porta trancada. Lá fora, o vento começou a soprar mais forte. Em determinado momento, ouvi algo bater no vidro da janela. Uma pancada seca, depois outra, e mais uma. Fui até lá devagar, e quando olhei, vi marcas de mãos. Mãos enormes, impressas no vidro, mas não havia ninguém do lado de fora. Apenas a neblina densa se movendo como se respirasse. No dia seguinte, avisei que iria embora por uns dias. Disse aos funcionários que precisava resolver coisas na cidade. Mas a verdade é que eu queria distância daquele lugar. Fiquei hospedado numa pousada em Ribeirão Preto por quase uma semana, tentando racionalizar tudo o que vi. Quando voltei, levei um padre da cidade comigo. Pedi que ele benzesse as 2 fazendas, especialmente o trecho da ponte. O homem, experiente, ouviu minha história em silêncio. No dia da bênção, ele rezou em voz baixa, aspergiu água benta pelo caminho e, ao chegar à ponte, ficou quieto por longos minutos. Quando terminou, ele me olhou e disse: "Aqui tem coisa antiga, meu filho. Coisa que não é desse tempo. Você fez certo em chamar. Mas, se puder, não passa mais por aqui depois do pôr do sol." Desde esse dia, eu mudei a rotina. Passava a noite na fazenda da ponte e só atravessava para ir da divisa pela manhã. Mesmo assim, de vez em quando, à distância, via algo parado na beira do córrego. Uma sombra, um vulto, um contorno humano imóvel. E o pior é que certa vez eu juro ter visto 2 figuras. Um homem de chapéu e, ao lado dele, uma mulher de vestido claro. Ambos olhando para mim. Faz anos que deixei aquelas terras. Vendi tudo, mudei de estado. Mas até hoje, quando dirijo por alguma estrada de terra e vejo uma ponte velha ao longe, sinto aquele mesmo arrepio subir pelas costas. E sempre acelera um pouco mais, sem olhar no retrovisor. A casa do barulho às 3h15. Tudo começou com um barulho seco na janela da cozinha. Um baque tão forte que parecia uma pedrada. Eram sempre 3 pancadas seguidas, e o relógio marcava exatamente 3h15 da madrugada.
À primeira vez, achei que fosse algum bicho. A fazenda fica afastada, rodeada de mato e árvores velhas. Tinha tamanduá, tatu, até raposa de vez em quando. Mas o estranho é que o barulho não acontecia em noite de vento, nem de chuva, só quando estava tudo quieto. Na segunda noite, o mesmo som. 3 batidas secas, 3h15 em ponto. Levantei e fui ver. O vidro estava intacto, mas havia uma marca de terra vermelha na parte de baixo da janela, como se alguém tivesse encostado ali com a mão suja. Achei que era coincidência. Lavei e voltei a dormir. No outro dia, antes de deitar, travei a janela por dentro e deixei a luz da cozinha acesa. Mesmo assim, 3h15, as 3 pancadas. Baque, baque, baque. Dessa vez, o cachorro começou a rosnar, mas não correu para a porta. Ficou de rabo entre as pernas, olhando fixo para a janela. Quando fui ver, a marca de terra estava lá outra vez, no mesmo lugar. Foi aí que comecei a ficar com medo. A gente colocou câmera de segurança, uma dessas que gravam direto no celular. Ficamos acordados até a hora, 3h15. O barulho veio igual, 3 vezes. Olhei para o celular, a gravação travou por exatos 2 segundos no momento do som. Só uma tela branca cheia de estática, nenhuma imagem. Quando voltou, a janela estava limpa. No dia seguinte, a marca de terra apareceu de novo. Minha esposa começou a acender vela e rezar o Salmo 91 toda noite. Os vizinhos falaram que ali, onde a casa foi construída, antigamente tinha um teveiro, mas ninguém sabia ao certo o que faziam lá. Eu não acreditava nessas coisas. Até que, uma noite, cansado, deixei a janela aberta. Queria ver o que era. Deitei no sofá. O relógio marcava 3 horas. 15 minutos depois, ouvi as 3 pancadas. E logo em seguida, passos lentos na varanda. Levantei devagar, o coração batendo forte. Quando olhei, havia uma sombra parada do lado de fora. Alta, fina, imóvel. O cachorro começou a grunhir, mas o som vinha abafado, como se algo o calasse. Fiquei olhando por uns segundos, sem coragem de mexer um músculo. A sombra parecia se aproximar da janela e então sumiu, como se tivesse se dissolvido no ar. Na manhã seguinte, encontrei o chão da cozinha sujo de terra e uma pegada. Só uma. De lá para cá, o barulho continua, sempre às 3h15, sempre 3 batidas. Já trocamos a janela, pintamos a parede, até levantamos um muro do lado de fora. Nada adiantou. O mais estranho é que minha mãe, antes de morrer, costumava acordar exatamente nesse horário para ir ver a horta. Era o costume dela, desde que eu era criança, e a janela dá direto para a horta. Hoje, quando o barulho vem, a gente não levanta mais. Deixamos a vela acesa e rezamos baixinho. De manhã, a terra está sempre lá, fresca, como se alguém tivesse acabado de voltar do jardim. O vulto no pasto. A tempestade de aquela noite foi a pior que já vi na fazenda. O vento vinha em rajadas, derrubando galhos e levantando poeira, mesmo com a chuva pesada. O céu parecia se rasgar com cada trovão. Faltou luz por volta das 9 e o gerador só voltou a funcionar quase meia-noite. Quando tudo acalmou, restou aquele silêncio estranho. O tipo de silêncio que parece pesado demais, como se o ar tivesse medo de se mover. Na manhã seguinte, o campo estava alagado. A terra virou lama. Os bois estavam espalhados, alguns ainda assustados, outros presos nas partes mais fundas do terreno. Peguei a lanterna e saí com o capataz para ver os estragos. Foi aí que eu vi. No meio do pasto, a uns 50 metros, tinha uma figura parada, alta, escura. Não se movia, nem balançava com o vento. Por um instante achei que fosse um dos eucaliptos caídos. Mas quanto mais eu olhava, mais percebia que aquilo não era árvore. Era estreito demais, comprido demais. Pensei em chamar o capataz, mas ele estava longe, consertando a cerca. Então segui sozinho, com a lanterna tremendo na mão. Quanto mais eu me aproximava, mais o ar parecia frio.
A neblina da madrugada cobria o chão e o barulho da água pingando das folhas era o único som. Quando cheguei perto o suficiente, vi que a figura não tinha forma definida. Era como uma mancha escura no ar, uma sombra de gente. Eu parei. A luz da lanterna passava direto por ela, mas a sombra continuava ali, sólida, flutuando a poucos centímetros do chão. Dei um passo para trás. O coração batia tão forte que eu sentia o som nos ouvidos. A sombra então começou a se mexer, devagar, se dobrando para um lado e para o outro como se me observasse. E num instante desapareceu. Não andou, não correu, não se dissolveu na neblina. Sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Quando eu olhei para o chão, havia 2 marcas fundas na lama. 2 marcas paralelas, retas, do tamanho de estacas. Não havia pegadas ao redor. Aquela parte do pasto ficou diferente desde então. Nenhum boi chega perto. Os cães da fazenda, que são valentes, evitam passar por ali. E o capataz jura que nas madrugadas mais frias dá para ver uma forma escura parada naquele mesmo ponto, como se esperasse alguma coisa. 2 semanas depois, o cachorro do vizinho foi encontrado morto, deitado bem naquele lugar. O veterinário disse que foi parada cardíaca, mas quem viu o bicho antes jura que ele parecia apavorado, latindo pro nada, como se tivesse visto um fantasma. Eu não duvido mais, porque de vez em quando a chuva começa a cair e o céu fica do mesmo jeito de aquela noite, ainda vejo, lá no meio do pasto, aquela sombra imóvel, alta, torta, sem rosto. E sempre que ela aparece, o vento para de soprar. O canto escuro da sala. Eu devia ter uns 13 anos quando fui passar as férias na casa da minha avó, Alvina. A casa ficava num lugarejo entre Goiás e Minas, cercada de mato, chão de terra batida e aquelas árvores antigas que fazem sombra o dia inteiro. Era uma casa velha, feita de adobe, com um piso de tábuas que rangiam a cada passo. A primeira noite foi tranquila, mas na segunda algo mudou. Começou com um vento estranho, que passava por dentro da casa mesmo com todas as janelas fechadas. Ele vinha do nada e ia embora de repente, deixando o ar gelado e um cheiro de mofo e terra molhada. A avó dizia que era vento do morro, mas o jeito como ela falava me dava medo. Certa noite, eu estava lendo na sala quando ouvi a avó me chamar da cozinha. Fui até lá e vi que ela estava parada, olhando fixo para o canto mais escuro da sala, o de baixo da escada. Perguntei o que foi e ela respondeu baixinho: "Tem alguém ali." Olhei e não vi nada, só o breu. Ela continuou olhando, imóvel, os olhos marejados. Depois de um tempo, sussurrou: "Tá sentado. Parece um homem, mas ele não tem rosto." O tio riu quando contei para ele. Disse que a velha estava cansada, que era coisa da idade. Mas naquela mesma noite, algo aconteceu. Eu acordei com um barulho de madeira rangendo, como se alguém estivesse andando devagar pela sala. O relógio de parede marcava 3:07. Olhei pela fresta da porta do quarto e vi a escada. Lá, no canto escuro, havia um vulto, sentado, exatamente onde a avó tinha apontado. O vulto parecia feito de sombra condensada. Eu piscava e ele continuava lá. Não dava para ver olhos, nem boca, mas eu sentia que me olhava. A temperatura caiu de repente. O vidro da janela começou a suar por dentro. Então o vulto levantou, devagar, como se os ossos estalassem, e desapareceu. No outro dia, a avó estava pálida. Disse que sonhou com o meu avô, morto há mais de 20 anos, e que ele pedia para ela não mexer com o que está quieto. Depois disso, a avó mandou benzer a casa
Um padre veio de outra cidade. Quando chegou, nem precisou que a gente contasse muita coisa. Assim que entrou na sala, olhou direto para o canto embaixo da escada e ficou calado por um tempo. Depois disse: "Aqui tem presença antiga, e ela não é de agora." Ele fez as orações, jogou água benta e acendeu incenso. Disse que se a casa quisesse ficar em paz, ninguém devia dormir mais na sala. A avó obedeceu. Mas uns dias depois, enquanto ela rezava o terço no quarto, ouvi a escada ranger de novo. Olhei da porta e vi que o canto estava ainda mais escuro. A luz do lampião não entrava ali, parecia engolida. Eu juro que ouvi um sussurro vindo de dentro da escuridão. Algo como: "Voltei." Corri para o quarto da avó e ela estava ajoelhada, rezando, chorando. Disse que sentiu ele chegar. "Ele voltou", murmurava. Naquela noite, dormimos com as portas trancadas. Depois disso, as coisas pioraram. Objetos mudavam de lugar, a lamparina apagava sozinha, e às vezes um cheiro de vela queimada tomava a casa. O padre voltou mais uma vez, mas disse que não podia fazer muito. Falou que certas presenças não se afastam, apenas esperam. A avó morreu meses depois, dormindo. No velório, o relógio da parede parou sozinho às 3h07, no mesmo horário em que eu vi o vulto pela primeira vez. Desde então, a casa ficou fechada. Anos mais tarde, quando voltei para a região, decidi passar lá para ver. O mato já tinha tomado conta do quintal. Entrei devagar, sentindo o cheiro antigo da madeira. Tudo estava coberto de pó, menos o canto da sala. Ali, a madeira parecia nova, brilhando, como se alguém ainda sentasse lá de vez em quando. Fiquei parado alguns segundos, sentindo o mesmo frio subindo pela espinha. E antes de ir embora, juro que eu vi o som baixo de uma respiração, vindo bem dali. O assobio na estrada. Tudo aconteceu numa madrugada fria de junho, há uns 10 anos. Eu trabalhava como motorista de caminhão e fazia transporte de carga entre o interior de Goiás e o Triângulo Mineiro. A rota era longa e o trecho mais temido era uma estrada vicinal, que cortava um vale estreito, cercado de mata dos dois lados. Era o tipo de lugar em que o rádio falha, o farol parece fraco demais e o silêncio pesa. Naquela noite, saí de Catalão por volta das 2 da manhã. A viagem estava tranquila, até eu pegar a tal estrada. Assim que entrei nela, o ar ficou mais pesado, como se o caminhão estivesse atravessando uma parede invisível. A neblina começou a se formar, grossa, densa, e eu reduzi a velocidade. Foi então que eu vi o primeiro assobio. Vinha do mato, do lado esquerdo da estrada. Era um som curto, afinado, melancólico, como alguém chamando. Pensei que fosse o vento. Segui dirigindo. Mas logo veio outro. E outro. O som se movia, acompanhando o caminhão sempre à mesma distância, como se alguém andasse na mata me seguindo. A estrada era reta. Eu acelerava um pouco e o assobio acelerava junto, mantendo o ritmo. De repente, o rádio ligou sozinho. Um chiado forte tomou a cabine e logo depois o som sumiu, deixando só o zumbido do motor e aquele maldito assobio lá fora. Comecei a sentir o ar gelar. A temperatura caiu tanto que o vidro começou a embaçar por dentro. Liguei o desembaçador. E foi nesse momento que vi, refletido no para-brisa, algo do lado da estrada. Uma figura parada. Alta, magra, coberta por algo como um manto escuro. Ela não tinha rosto, só um buraco negro no lugar da cabeça. E o som do assobio vinha dali. Meu corpo travou. Pisei fundo no acelerador e o caminhão deu um tranco. Quando olhei de novo, a figura já estava mais perto, quase no acostamento. O som aumentou.
atravessando o barulho do motor como se estivesse dentro da cabine. Tentei rezar, mas a voz não saía. A estrada parecia não ter fim, até que vi uma curva e, do outro lado, uma placa indicando o quilômetro 66, o mesmo ponto onde, anos antes, um colega meu tinha sofrido um acidente fatal. Ele jurava, antes de morrer, que via uma pessoa parada na pista toda vez que passava ali. Foi então que o caminhão começou a falhar. O motor engasgou, perdeu força e eu fui obrigado a encostar. Assim que parei, o assobio cessou. O silêncio voltou. Fiquei ali com as mãos suadas no volante, respirando fundo. Quando tentei ligar o motor de novo, ouvi um estalo, como se algo arranhasse a lataria da porta. Olhei pelo retrovisor e vi o vulto parado bem atrás do caminhão. E ele assobiou de novo. Dessa vez o som entrou direto no meu ouvido, frio e nítido, como se alguém tivesse se aproximado do meu rosto. Gritei. Girei a chave e o motor pegou na terceira tentativa. Acelerei sem olhar para trás, sem respirar. O assobio foi ficando distante até sumir. Cheguei ao posto de gasolina mais próximo, quase em choque. O frentista perguntou se eu estava bem. Eu só consegui dizer: tinha alguém me chamando na estrada. Ele ficou pálido e respondeu: você pegou o trecho do vale? Balancei a cabeça. E ele disse: já faz tempo que o pessoal evita aquele pedaço depois das 2 da manhã. Dizem que o assobio é de um homem que morreu ali, tentando pedir carona. Mas quem para, nunca chega ao destino. Depois daquela noite, nunca mais passei por aquele caminho. E até hoje, quando o vento faz um som afinado na janela, eu desligo o rádio e espero em silêncio. Porque às vezes, o que parece um simples assobio está só chamando para você responder. O sítio de Indianópolis. Meu pai nasceu e cresceu no interior de Minas, na região de Indianópolis. Na juventude, ele trabalhou como tratorista em várias fazendas por ali. Foi dele que ouvi essa história, e ele sempre contou com o mesmo olhar sério, dizendo que nunca acreditou em coisa do outro mundo, até viver aquilo com os próprios olhos. Era o começo dos anos 80. Ele e mais 3 companheiros foram contratados para limpar um terreno grande, um sítio que há anos estava abandonado. O dono queria vender, mas o mato já tinha tomado conta de tudo. O lugar ficava longe da cidade, numa área cercada de mata fechada, sem vizinhos por perto. Segundo os moradores da região, aquele sítio tinha pertencido a um casal, que sumiu sem deixar rastro. Depois disso, ninguém quis morar lá. Nos primeiros dias, o trabalho correu bem. Eles dormiam em um barracão antigo perto do curral, que ainda estava de pé. Durante o dia, roçavam, queimavam galhos, consertavam cercas. Mas à noite, o clima mudava completamente. Meu pai contava que assim que o sol sumia, o silêncio tomava conta do lugar. Nenhum som de grilo, coruja, nada. Só o farfalhar do vento entre as árvores. Na terceira noite, ele acordou com o barulho de alguém andando do lado de fora do barracão. Passos pesados, lentos, arrastados. Ele pensou que fosse algum dos colegas, mas quando olhou, todos estavam dormindo. Os passos pararam bem na janela. Depois de alguns segundos, algo bateu 3 vezes na parede. Seco, ritmado. Meu pai se levantou e foi ver. Não havia ninguém. No dia seguinte, comentou o ocorrido com os outros. Um deles, o mais velho, chamado Antenor, ficou calado por um tempo e depois disse: esse sítio tem coisa. Dizem que o antigo dono mexia com feitiço. Meu pai riu, achando que era história para assustar os novatos, mas naquela mesma noite, Antenor sumiu. Eles acordaram de manhã e perceberam que o calção dele estava vazio. O par de botas ainda estava ali, mas ele não. Procuraram por todo o terreno, chamaram, gritaram, nada. No final da tarde, resolveram ir até a mata seguindo o curso do riacho que passava atrás do barracão.
Foi ali que encontraram as marcas, pegadas profundas na lama, como se alguém tivesse sido arrastado. As marcas iam até o meio do riacho e paravam. Do outro lado, o mato estava intocado, como se ninguém tivesse atravessado. Naquela noite, ninguém dormiu. O vento uivava, batendo nas telhas soltas, e o cheiro de terra molhada invadiu o barracão. Por volta das 3 da manhã, meu pai ouviu um som que nunca esqueceu. Um gemido humano, fraco, vindo do meio da mata. Eles saíram com lanternas, chamando por Antenor, mas o som se afastava cada vez mais, até desaparecer completamente. No dia seguinte, foram à cidade avisar o dono e a polícia. As buscas duraram 3 dias. Encontraram só o chapéu de Antenor preso num galho, perto do riacho. Nenhum vestígio de corpo. Depois do sumiço, o dono mandou encerrar o trabalho. Mas antes de irem embora, meu pai voltou lá sozinho para buscar as ferramentas. Quando entrou no barracão, percebeu que o calção de Antenor estava encharcado, como se alguém tivesse jogado um balde de água. E no chão, ao lado da janela, havia um rastro escuro de barro. Um rastro que começava do nada e terminava na parede, onde as 3 marcas das batidas ainda estavam visíveis. Meu pai foi embora sem olhar para trás. Ele disse que no caminho ouviu o mesmo gemido fraco, vindo do mato. Mas dessa vez mais perto, como se alguém andasse o acompanhando entre as árvores. Anos depois, ele voltou a trabalhar naquela região, e um fazendeiro comentou com ele que até hoje ninguém conseguiu manter gente morando no antigo sítio. Os trabalhadores dizem que à noite ainda se ouve 3 batidas secas na parede, e às vezes uma voz rouca, chamando por um nome que ninguém entende direito. Meu pai dizia que se existe algum lugar onde o tempo não passa, aquele sítio é um deles. Porque até hoje, quando ele lembrava, jurava que ainda sentia o cheiro de terra molhada e o som dos passos do lado de fora do barracão. O homem do pasto. Eu cresci em uma fazenda pequena, na região rural de Goiás. Quando eu tinha uns 12 anos, meu pai me levava para ajudar nos cuidados com o gado. O terreno era enorme, cercado por pastagens e mato fechado. Meu pai sempre me alertava: à noite, nunca fique sozinho no pasto. Tem gente por aí que não é da gente. Naquele ano, a seca estava forte e tivemos que levar o gado mais longe para pastar. Era final da tarde e eu estava cuidando de um pequeno lote sozinho, enquanto meu pai recolhia o resto. O sol já estava quase se pondo e o vento soprava forte entre as árvores. Foi quando eu vi alguém no limite da pastagem. Um homem alto, vestido todo de preto, parado, olhando fixamente para mim. Não consegui ver o rosto direito, só uma sombra, como se ele estivesse coberto por um capuz. No início, achei que fosse algum trabalhador, mas ele não se moveu, não falou nada, só me encarava. O vento trouxe um cheiro forte de terra molhada e algo queimado. Minha garganta fechou e um frio intenso subiu pela minha espinha. Eu tentei chamar meu pai, mas minha voz saiu fraca, quase inaudível. O homem continuava lá, imóvel, como se estivesse esperando por algo. De repente, ele começou a andar lentamente em minha direção. Cada passo dele parecia afundar no chão, deixando marcas profundas, como se estivesse carregando o próprio peso da terra. O coração começou a bater muito rápido e meus pés pareciam grudados no chão. Não conseguia me mover, só observava, enquanto ele chegava cada vez mais perto. Foi quando ouvi o som do meu pai chegando com o resto do gado. O homem parou, olhou na direção dele e, como se fosse feito de fumaça, desapareceu no vento. Não deixou nenhum rastro. Meu pai viu meu estado de choque e perguntou o que tinha acontecido. Eu só conseguia apontar na direção onde o homem estava, mas não havia nada. Ele disse que algumas pessoas da região já tinham falado sobre o homem do pasto,
Uma presença que aparecia durante a seca, sempre perto de crianças ou trabalhadores sozinhos, e que ninguém conseguia explicar. Naquela noite eu não consegui dormir. O vento uivava e parecia que o barulho do mato se misturava com passos distantes. Nas semanas seguintes, tentei esquecer, mas toda vez que ia ao pasto sozinho, sentia que alguém estava me observando. Nunca mais vi o homem, mas ele marcou minha infância de uma forma que eu nunca consegui explicar. Anos depois, ouvi de outros fazendeiros que ele reaparece de tempos em tempos, sempre no mesmo período de seca, e que quem o encontra sozinho raramente esquece a sensação de ser observado por algo que não é humano. A Casa do Rio. Tudo aconteceu na casa antiga da minha família, que ficava entre Goiás e Minas Gerais, no meio do cerrado. Eu era adolescente e passava todas as férias lá. A casa tinha sido construída pelo meu avô. Era de adobe, rebocado e pintado de branco, com portas e janelas de madeira azul. Tinha uma sala grande, 2 quartos, corredor para a cozinha e um sótão que quase nunca usávamos. Minha avó, Alvina, cuidava da casa com meu tio, que morava com ela. Era uma mulher prática, pouco dada à superstição. Por isso, quando os primeiros eventos estranhos começaram, ninguém deu muita importância. No início, eram coisas sutis. Correntes de ar frio passando mesmo com as janelas fechadas, portas batendo sem vento, sons de passos leves em corredores silenciosos. Mas tudo mudou numa terça-feira. Minha avó estava na sala, remendando uma calça, e ficou olhando fixamente para o canto escuro debaixo da escada. Eu perguntei o que era, mas ela só comentou que parecia uma sombra estranha e voltou a costurar. Mais tarde, durante o jantar, comentou de passagem que parecia que havia alguém encolhido ali, mas ninguém falou mais nada. Na manhã seguinte, meu tio foi o primeiro a levantar. Eu acordei com ele batendo na porta do meu quarto, com um cheiro estranho no ar. Era um odor forte, de queimado, mas não era fumaça de lenha. Parecia plástico queimado misturado com tecido velho. Procuramos por toda a casa, fogão frio, forno vazio, fiação nova, nada parecia causar o cheiro. Mesmo abrindo todas as portas e janelas, ele não saía. O cheiro voltou mais forte 2 dias depois e minha avó decidiu chamar ajuda. Ela pediu que meu tio chamasse o pastor Dorival, um homem respeitado na região. Quando o pastor chegou, percorreu a casa inteira, observando silenciosamente cada canto. No sótão, ele parou e fechou os olhos, começando a falar baixo, quase sussurrando, como se conversasse com algo invisível. O ar da sala ficou mais frio e senti arrepios. Depois de alguns minutos, ele abriu os olhos e fez uma oração em voz alta, pedindo paz e luz para a casa e todos que viviam nela. Após a oração, a atmosfera da casa parecia mais leve, o cheiro de queimado desapareceu, as portas que batiam pararam, e o ar frio e intenso sumiu. Minha avó nunca mais viu a sombra no canto da sala, e tudo voltou à rotina normal. O pastor explicou. Era uma presença, uma memória presa a este lugar. Alguém que sofreu muito e não conseguia encontrar o caminho. O sofrimento deixou um eco que precisava de uma prece para se dissipar. E assim, a casa antiga da família voltou a ser apenas uma casa velha e fresca, com cheiro de café e terra úmida, como sempre foi. O baque da cozinha. Tudo começou numa madrugada comum na casa da minha família, no sítio, no sul de Minas. Eu estava acordado e de repente ouvi um barulho estranho. Baque. Um impacto forte na janela da cozinha. Levantei e encontrei meu pai no corredor. Saímos para verificar. Luz da lanterna, porta dos fundos aberta, terreiro inspecionado, nada. Nenhum animal, nenhuma pessoa, silêncio absoluto. Na manhã seguinte, notei algo estranho na janela. Uma mancha de terra úmida, escura, no peitoril. Limpei sem pensar muito. Na noite seguinte, o mesmo som aconteceu, exatamente às 3h15 da madrugada. Quando amanheceu,
A mancha de terra estava lá de novo, maior e com um formato estranho, como se algo úmido tivesse sido pressionado contra o cimento. Isso se tornou rotina. Todo dia, baque, pontualmente às 3h15, seguido da mancha de terra pela manhã. Tentamos explicações lógicas, podas de galhos próximos à janela, verificação do telhado e calhas, deixar os cachorros dormirem nos fundos da casa. Nada resolvia. Os cachorros, antes tranquilos, ficavam desesperados durante o barulho, mas paravam de latir. Tentamos instalar uma câmera de segurança com sensor de movimento e visão noturna. O resultado? Durante toda a madrugada, o terreiro parecia vazio, e no exato momento do baque, a imagem piscava por menos de 1 segundo, e depois voltava ao normal. O microfone captou o som, mas não havia presença visível. Tentamos bloquear a janela com um armário pesado. Na noite seguinte, o baque não veio do vidro, mas da parede ao lado da janela. Na manhã seguinte, alguns grãos de terra vermelha estavam no chão, vindos de algum ponto entre a janela e a parede. A rotina continuou. Baque às 3h15 e terra acumulada toda a manhã. Meu pai comentou sobre minha mãe, que sempre levantava cedo para cuidar da horta e acabava com as mãos sujas da mesma terra vermelha. Eu tentei encontrar explicações lógicas, mas não havia nenhuma. Um dia, após uma tempestade forte que inundou o terreiro, notei algo no pasto. Uma silhueta escura, parada, alta, imóvel, e com a cabeça inclinada. Não parecia um boi, não era animal algum, e desapareceu num piscar de olhos. No chão, ficaram 2 marcas estranhas no barro, paralelas, compridas e fundas, sem trilhas de chegada ou saída. Parecia que algo havia surgido do nada e desaparecido do mesmo jeito. O baque continua até hoje, pontualmente às 3h15 da madrugada. Não nos assusta mais. Hoje, varro o punhado de terra vermelha que se acumula ao lado da janela e sigo com a rotina diária. A experiência deixou uma certeza. Há coisas inexplicáveis que às vezes surgem no nosso mundo cotidiano, deixando marcas que nunca esquecemos.